Oi, gente, boa noite. Deu alguma coisa aqui que paralisou tudo, não achei nada, mas estamos aqui muito felizes, muito alegres, principalmente estar com minha amiga Marilza aqui comigo, a companheira, e o Max, um irmão que eu achei. Nos encontramos para retornar a esse estudo que estava parado. Estamos agora, então, no novo horário, já agradecendo a vocês que se encontram aí conosco, através da TV7, da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita, da TV Secal, do GRAC, que em algum momento vai retornar a transmitir os nossos estudos, e naturalmente para quem está conosco no nosso canal do Seja Viena. Nós estamos muito felizes de retornarmos a esse estudo, estudando essa obra, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Gratidão, gratidão, amigos, gratidão a você, Max, que está aqui conosco. Nós, antes de começarmos esse estudo, temos o hábito de ler uma página do Evangelho. Ela foi aberta hoje ao acaso e caiu o capítulo 6, o Consolador Prometido, Instruções dos Espíritos, item 5, que é o Advento do Espírito de Verdade. E eu vou lê-lo todo para nós, tá bom? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divina como um celeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverte cultivado crescerão e se desenvolverão como um cetro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo que julgais o nada, vozes vos chamam, irmãos, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, em Paris, 1860. Então, está aí uma mensagem para nós. Vamos orar. Boa noite e boa tarde.
É com grande prazer que estamos aqui participando desse estudo, da retomada desse estudo, e nada melhor de que, para começar, façamos uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, os mentores deste grupo, para que possam nos proteger, nos inspirar, nos dirigir para que possamos estar colhendo a oportunidade do estudo, da expansão da consciência e colocar todos esses ensinamentos na nossa vida cotidiana. Vamos nos deixar inspirar principalmente por todas as palavras do Mestre Jesus e que elas possam reverberar em cada fibra do nosso coração, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes melhoradas. Que esse estudo possa ser iluminado para as pessoas que estão nos seguindo hoje ou que estarão seguindo num outro momento. Que a gente possa colaborar assim com a expansão desses ensinamentos nesta fase em que Jesus nos chama para cooperar, nos chama para cooperar. Esse é o tempo de cooperação e de expansão de todos esses ensinamentos de amor, de caridade, de paz, mas principalmente pela vivência e não só pelas palavras. Vem, Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou colocar na tela, como nós havíamos combinado, uma pequena retorno, né, daquilo que nós já havíamos estudado, lido há uns meses atrás, e daqui, se vocês quiserem fazer um comentário, a gente pode fazer e depois a gente vai dando continuidade. Lembrando sempre que sempre o intuito dessa leitura dinâmica, do estudo, dessas reflexões, é chamar a atenção das pessoas para que a gente possa ler também o livro, buscar a obra e trazer também aqui comentário conosco, não é mesmo? Então, dentro do que nós já havíamos lido, agora a gente relê um pouquinho desse o que a gente faz nos capítulos. A gente pega o capítulo e separa, nós mesmos fazendo os nossos parágrafos. E dali a gente tenta ressaltar o que nos chamou mais atenção. Mas é claro que se um de vocês, na hora da leitura, lembrar de algum outro parágrafo que não está aqui, pode acrescentar, não há problema nenhum. Então, a gente lê aqui o seguinte, que só foi depois da aparição do espiritismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica. Olha aqui, falando com um cientista. A observação científica rigorosa. O mundo invisível pôde ser estudado com a ajuda de procedimentos e de métodos conforme aos que a ciência contemporânea adotaram para os outros campos de pesquisa. Né? Então, a gente vê isso claramente, né? Quando. Ai, perdão, sem querer eu tirei do palco. Deixa eu colocar aqui. Pronto, que eu tenho um outro parágrafo aqui. Ah, eu já sei o que aconteceu, está aqui. Pronto. Então, o espiritismo, ele nos dá muito essa base, né? Pelo fato que se nós formos buscar no estudo de qualquer outra área, desde a biologia, de qualquer outra área, a gente vai ver essa metodologia de pesquisa, de aprofundamento. E isso nos dá segurança naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz e naquilo que a gente exerce, inclusive da mediunidade.
né? Então, é muito interessante essa entre aspas, comparação paralela com outras pesquisas, com outros campos de ciências, né? E só para dar continuidade, para dar fala para vocês também, esses métodos nós os expusemos a Lures, quer dizer, nós já foi falado sobre isso, né? E já podemos constatar o seguinte: em vez de cavar um fosso, de estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, esses estudos nos mostram, na vida do além, o prolongamento natural e a continuidade daquilo que observamos em nós. Então, eu passo a palavra já para o Max, para ele trazer os seus comentários, que ele quiser, desses parágrafos aqui que a gente leu. Max, por favor. Obrigado, Lu. Então, aqui a gente vê que Leon Denis usa o termo, logo na primeira linha, espiritualismo experimental. É um sinônimo que ele põe nas obras dele para espiritismo. Algumas vezes ele não usa espiritismo, a palavra espiritismo. Ele usa espiritualismo experimental. Vamos lembrar que, por exemplo, na Inglaterra, naquela época, eles não adotaram o espiritismo, eles chamavam de espiritualismo também. Tem um livro escrito por Arthur Conan Doyle, que se chama A História do Espiritualismo. Inclusive, tinha sido traduzido no Brasil como História do Espiritismo. A FEB retraduziu, que foi traduzido por outra editora, a FEB traduziu com o nome correto, como está no original, espiritualismo. Chamando a atenção disso, para a gente não se confundir, né? Porque espiritualismo é uma coisa mais ampla. Por exemplo, a Igreja Católica é espiritualista, o Espiritismo é espiritualista, o hinduísmo é espiritualista, ou seja, todas as crenças que têm como base a existência de Deus e a continuidade da vida são espiritualistas. Então, o espiritismo em si é uma doutrina espiritualista, mas trazendo isso do gênero para a espécie, a nossa condição é de um espiritualismo que a gente experimenta, diferente de todos os outros. A gente faz literalmente experiências no laboratório. Que laboratório é esse, senhor Max? O senhor não tem universidade aí? Temos sim, chama-se reunião mediúnica. Anteriormente, esse laboratório, que é fértil em posições, em experiências, que se a gente souber experimentar com os olhos de ver, a gente enxerga muitas coisas. Por exemplo, aqui em Brasília, nós tínhamos um trabalho que durou 8 anos consecutivos de mediunidade. Tinha, assim, condições assim, extremamente claras. Por exemplo, o espírito chegava a dar um endereço preciso para avisar a mãe dele que ele estava bem, que a mãe não tinha acesso, e a gente ia procurar o endereço, o nome da mãe, exatamente como o espírito colocou. Então, assim, tem certas coisas que você não tem como contestar, são evidências que são factuais. Então, a gente sai do campo do espiritualismo amplo e entra no campo do espiritismo, que a gente prova, não é mais uma eu acho, é a prova, a gente prova que aquilo é, e não que aquilo pode ser. Aqui a gente faz um parênteses, viu, Lu, que é importante. Há uma diferença muito importante entre crer e saber. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. Você carrega com você, isso é uma aquisição do espírito. Você carrega com você, se você desencarna, você traz com você na forma de predisposição, de tendência, de vocação, quando você reencarna. Então, as suas aquisições espirituais, as suas experiências de aprendizado, elas permanecem em você, espírito. Você leva com você e você traz com você. É isso que o nosso querido Leon Denis falou, que não há solução de continuidade. Ou seja, não interrompe. Quando você desencarna, é apenas uma mudança de plano. Mas você continua sendo a mesma pessoa. Se você é bom aqui, você continua sendo bom lá. Se você tem seus problemas aqui, você vai ter seus problemas do lado de lá do mesmo jeito. Então, a gente não muda com a passagem para o mundo espiritual. O que muda são as condições novas que nós vamos viver, que é um outro campo de estudo que nós vamos falar depois, né? Mas é importante a gente perceber que ele usa a expressão observação científica e rigorosa. Por que ele fala rigorosa? E essa observação científica e rigorosa com os métodos da época. Vamos lembrar que naquela época de Kardec, existia uma pessoa que chamava Auguste Comte,
que é inclusive o pai da sociologia, né? Ele criou uma teoria que chamava positivismo, que ele dizia tudo que não pode ser demonstrado não existe. Então, ele exagerou, né? Por exemplo, se você não demonstra Deus, então Deus não existe, dentro da posição dele. Mas tinha valores muito bons, e Kardec tinha aproveitado muito dessa teoria do positivismo nas coisas que eram demonstráveis mesmo, e ele aplicou plenamente isso na doutrina espírita. Então, por exemplo, ele recebeu várias comunicações pessoais e vários cadernos anotados por várias pessoas de várias partes do mundo que mandavam para ele. Ele colocava aquilo, fazendo cotejo entre as mensagens recebidas, e ele percebia claramente que havia um nexo comum entre elas, quando elas eram mensagens fidedignas. Então, esse rigor, Kardec mesmo colocava, ele não aceitava enquanto não tivesse demonstração que ele chamou de todas as fontes dando a mesma origem, dando o mesmo resultado. Ou seja, não importa se o médium está em Viena, se o médium está aqui no Brasil, se está na Austrália, se está na Itália, se não importa qual médium que recebeu a mensagem, conquanto possa ter diferença na forma de escrever, mas o fundo é o mesmo. E Kardec fez esse trabalho magistral. Então, assim, o rigor, nós podemos atestar com certeza, sobretudo quando você estuda uma obra preciosíssima que os espíritas ainda fazem pouco, que se chama Revista Espírita, desde 1858 até 1869, abril. Começou no janeiro de 1868 e foi terminar em abril de 1865, que foi a época, 1869, desculpa, 1869, foi quando Kardec desencarnou. Kardec desencarnou no dia 31 de março e essa revista já estava pronta, e ela foi publicada como revista de abril. Então, aqui, nessa revista, Kardec fazia este rigor também pôr à prova. Como que ele fazia? Ele escrevia artigos do que ele recebia no mundo espiritual e colocava isso publicamente. As pessoas que adquiriam a revista mandavam cartas, uns criticando, outros complementando, outros comentando isso e aquilo. Então, Kardec usou isso também como um laboratório. Quando ele via que havia bom senso nas análises, ele só depois disso, de muita experimentação, que ele sancionava aquela situação. Então, esse rigor, eu estou insistindo nisso, porque nós não dizemos no Espiritismo, eu sei. Nós não dizemos, eu creio. Nós dizemos, eu sei. Ah, Marcos, você acredita na vida após a morte? Me perguntou uma pessoa uma vez. Eu falei, não, Deus me livre, não acredito de jeito nenhum. Ah, mas você não é espírita? Exatamente por isso. Eu sei que existe a vida após a morte. Acreditar é outra coisa. Saber é ter certeza. Ninguém mais te tira. O saber é seu, é propriedade. Agora, o crer, você pode descrer. Se uma pessoa falou para você e você, eu acreditei nele, falou tão bem, mas na hora do vamos ver que você vai ter que passar pela situação que você não internalizou em você, ou seja, você não tem convicção, porque não sabe, você apenas ouviu, você vai falhar, você vai facilitar aquela famosa fé vacilante. Então é muito importante que a gente perceba que o Espiritismo não nasceu de uma ideia. O Espiritismo nasceu de observação e dedução a partir da observação. Então, quando a gente fala isso, para mim, principalmente que sou da área da ciência, para mim isso foi fundamental, porque se falasse para mim, o fulano de tal falou que é assim, ele é muito conceituado, acredita nele, eu já rechaçaria. Mas quando eu estudei, que eu verifiquei que existiu método, que existiu rigor, que existiu rejeição de quando havia dúvida, ao ponto de Erasto, um espírito que está lá no livro dos métodos, dizer que é melhor você rejeitar 9 verdades do que aceitar 10 com uma mentira junto, porque você vai colocar o edifício em risco. Então, Kardec usou exatamente essa situação. O que não tinha certeza, não havia como comprovar pelas confirmações mútuas, Kardec abandonava, mesmo que pudesse ser verdade. Por quê? Porque ele esperava chegar a hora certa para aquilo ser reafirmado ou negado. Então, com todo respeito às outras doutrinas, não estou fazendo nenhum julgamento com as demais. Na doutrina espírita, você é convidado a refletir e não a aceitar. Você é convidado a analisar com o seu raciocínio e chegar pelas suas próprias convicções íntimas a certezas que são inabaláveis. Daí porque Kardec formula uma frase que é simbólica para mim. No Espiritismo, a nossa fé é raciocinada. Nós não achamos, nós sabemos.
Quando você, o que é raciocínio? Fé. Fé é a certeza de que algo vai acontecer ou de que algo é. Então, se você tem certeza, você tem absoluta tranquilidade para dizer que aquilo é como, ou será como foi concebido por você ou concebido pelas experiências que foram feitas aqui. Então, muito mais forte é a nossa convicção do que aquelas pessoas que ouvem dizer, que analisam, que faz aquilo, mas não vão na essência, que é a experiência, que é a ciência propriamente dita. Não nos Inclusive, esqueçamos. Max, inclusive, essa questão aqui do método, achei interessante também você trazer na tua fala, antes de passar para a Marilza, para ela também fazer suas colocações, que no livro dos médiuns, nós temos ali um capítulo, né, para ver como que Allan Kardec era metódico, né, e nos colocava para essa rigidez também que a gente vê, entre aspas, a gente dá o nome rigidez, né? Mas, enfim, mas a gente vê lá os primórdios do nascimento, da forma que ele codificou, tinha sim essa rigidez, inclusive está lá no livro dos médiuns também, que é uma parte lá no finalzinho, pouca lida e estudada, porque senão, às vezes, não haveria tantas dissonâncias no nosso próprio meio, não estamos nem falando de outros direcionamentos no nosso próprio meio. Se as pessoas ali, espíritas, estudiosas, lessem realmente, metodicamente, e lessem lá o método, como está lá, e lá no finalzinho, como foi fundada a Sociedade de Estudos Parisiense, né? Talvez não faria tanta besteira, talvez, dentro de algumas casas espíritas. Mas eu vou passar para a Marilza antes de te retornar, tá, Max? Marilza já está doida para fazer um comentário também. Tô mesmo, porque, olha, nada é por acaso, né? Não é por acaso que você abriu nesta passagem do Evangelho que está fazendo o convite, né, para os espíritas se amarem e se instruírem. E nós estamos falando sobre a diferença entre crer e saber, que eu achei fantástico que foi trazido. E dentro da linha desse estudo e de outros estudos que eu participo com você, a gente aprofunda e a gente cita muitos livros dentro da doutrina, justamente para que não se tenha a pretensão que ouvir esse simples estudo vai esgotar o tema, mas para que a gente possa estimular que as pessoas, através desse estudo, possam ir buscar, aprofundar através da leitura desta obra e de outras obras que nós vamos citar nesse estudo e em outros, justamente para fazer esta reflexão que você falou, né? Fazer essa reflexão, saber, experimentar, né? Sentir tudo isso. Então, olha, tudo se encaixando, né? Tudo se encaixando dessa fala, desde o início até agora. Então, que a gente possa também, nesse estudo, estimular a vontade de ir buscar, de ler, de refletir e realmente enriquecer a prática cotidiana do nosso espírito imortal, tendo essa experiência aqui nesse momento. Interessante você falar essa questão de estudar, de buscar, e no próprio livro ele traz uma referência do Invisível, que é um outro livro maravilhoso também. A primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Eu tenho que falar a verdade. Tem uns quase 20 anos, não entendi absolutamente nada, mas eu li. Eu falei, poxa, eu tenho que ler, né? É realmente aquilo que a gente fala, ler, depois de estudar em grupo. Então, aqui, Leon Denis, ele também tem essa forma medótica também de nos colocar em situações, de nos colocar para nós pensarmos também. O tempo todo ele está mexendo com o nosso raciocínio, né? Então, no próprio livro, não só do livro dele, ele faz várias outras referências, né? E a gente gosta de trazer e ressaltar para ficar mais clara e mais bem medido o nosso estudo. Você gostaria de ler, Max? Dá para você ler daí? Sim, com certeza.
A ciência espírita. À medida que vai o homem lentamente avançando na senda do conhecimento, o horizonte se dilata e novas perspectivas se vão ante ele desdobrando. Sua ciência é restrita. A natureza, porém, não tem limites. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Versa o seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa, e a essência das coisas permanece um mistério impenetrável para ela. Comentários? Então, aqui nós estamos falando, obviamente, que você realmente verifica claramente como não é mais um século que ele falou agora, a gente está falando em décadas. Como o conhecimento científico se transforma em décadas, né? Eu sou capaz de afirmar para vocês que a gente não estaria aqui se conversando de 3 países diferentes, como se estivéssemos juntos no mesmo lugar, há cerca de 20 anos atrás, porque nós não tínhamos essa tecnologia. E essa tecnologia não nasceu do nada. Alguém teve que estudar, conceber essas ideias, depois teve que materializar isso, né, com tecnologia, com várias coisas. Celular. É impossível a gente falar assim, alguém nunca teve ou nunca vai ter um celular. O celular é uma coisa que hoje é inerente à vida, não tem como você ficar sem. Mas pensa, 30 anos atrás, você nem imaginava que isso iria existir. Então, sim, o conhecimento ele avança absurdamente rápido. Mas toma muito cuidado com isso, porque Allan Kardec, no livro A Gênese, que é o último livro que ele publicou enquanto encarnado, ele vai dizer que nós estamos num estágio, em termos de conhecimento intelectual, bem avançado. Ele estava falando do século XIX. Se ele estivesse falando hoje, ele ia falar muito bem avançado. Mas a satisfação das questões materiais foram proporcionadas por esse recurso. Não obstante, não resolveu os problemas das dores, não resolveu o problema do sofrimento, não resolveu o problema das angústias, enfim, as dores morais de uma forma geral. O que significa dizer que não basta a ciência da vida, da Terra. É necessário a ciência que Kardec coloca no livro, toda a obra dele, com C minúsculo, a ciência espírita, que é essa que nós falávamos agora há pouco, que é essa que a gente comprova que existe a vida após a morte, que existe continuidade, que a gente tem leis que nos regem, como leis de causa e efeito, a gente reencarna. Então, são coisas que, quando a gente aprende com a ciência espírita, a gente transcende essa ciência material que ainda não reconhece o espírito. Vamos deixar isso muito claro. As universidades hoje, elas estudam marginalmente essas questões. Você vai ver uma ou outra escola aí fazendo estudos, por exemplo, da oração, fazendo estudo do passe, fazendo estudo da reencarnação, mas, com todo respeito, são pontuais, ainda não estão chancelados pela academia do mundo. Então, são ainda movimentos que são até rechaçados por uma grande parte dos famosos experimentadores da ciência material. Então, a ciência do homem ainda não alcançou, como disse aí o Leon Denis, a ciência do espírito, que faz com que você tenha uma outra consequência. Porque a ciência da doutrina espírita nasceu por causa da filosofia, que a gente teve perguntas, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que tanta gente sofre, por que tanta gente não sofre tanto, por que uns nascem em berço de ouro e outros nascem na miséria. Todas essas perguntas nunca a ciência material conseguiu responder, mas a ciência espírita conseguiu responder. Então essas perguntas filosóficas foram respondidas não por, eu acho, alguém diz, não, por experimentos que nós fizemos rígidos. Agora isso, o mais importante na doutrina espírita não é essa a questão. O mais importante é a consequência que isso dá. Porque uma vez que você sabe que existem leis, que você precisa, como foi lido aí na passagem do item 5 do capítulo 6, a questão da compaixão, um sentimento íntimo, a misericórdia, que são sentimentos muito profundos, você vai conseguir recolher isso quando você consegue sentir
essas leis vibrando em você. Aí você vai ter o que se chama consequência moral ou consequência religiosa. Então, essas duas, filosofia e ciência, elas vão praticamente, vamos assim dizer, levar, né, fazer defluir na direção do que nós chamamos religião no sentido espiritual, não religião no sentido humano. Aquela religião que é o sentimento que vibra dentro de nós. Isso a doutrina espírita faz como essência. E aí é que a gente se aproxima do evangelho, que é quando a gente consegue sentir que se fizermos o que Jesus nos ensinou, nós teremos paz. E lembra, Jesus nos ensinou dizendo: tenho muito para vos dizer, mas vocês não comportariam. Vou mandar um consolador que dirá tudo o que eu disse, fazendo-vos lembrar, e vos fará fazer novas revelações que hoje vocês não podem suportar. Por quê? Porque muitos não tinham ouvidos de ouvir e nem olhos de ver. Com a ciência espírita, o evangelho de Jesus se tornou compreensível. Tornando-se compreensível, ele faz sentido. Fazendo sentido, você tem condição de vivê-lo, não porque te mandam, mas porque você sente que é aquilo que você precisa fazer. Então é importante a gente não se prender só na ciência espírita, mas que a ciência espírita tem consequências morais profundas, não é mesmo, Lu? Você falou tudo. É isso mesmo, é essa constância que é nos dada, e a gente vê também que na nossa própria vida profissional, no mundo corporativo, é impossível estar numa profissão. Eu aprendi a profissão e não tenho mais nenhum curso de qualificação, de entendimento da minha profissão. Toda a profissão, ela nos pede constantemente, algumas profissões, inclusive, para nós mantermos o nosso diploma naquela área, é necessário que todo ano a gente participe de um congresso, de um seminário, tem pontuações, né? Tem pontuações, e tem que ser provado ali onde eu não sei como é que fala em português, mas naquela área ali onde a gente está lá inscrito no seu sindicato, no seu nome que se dá, e a gente tem que provar que a gente fez aquele curso, mandar as pontuações para lá e etc. Pode ser online, pode ser presencial, etc. Então, a vida está nos mostrando isso, né? E coitado daquele que não, infelizmente, não está se fazendo essas perguntas, esses questionamentos, igual você trouxe para nós agora. Então, isso aí é uma coisa do ser humano, é natural. Então, se nós chegarmos a um ponto onde nós não fazemos essas perguntas cruciais para a nossa existência aqui na Terra, já tem que estar procurando um neurologista, né? Porque vai atrofiar. Porque é normal nós termos perguntas, temos dúvidas. E essa questão que você trouxe, de onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida, né? O porquê que eu estou aqui, é uma pergunta até que as crianças já fazem, né? Então, realmente, e o Espiritismo nos dá esse impulso, esse input, o Espiritismo nos dá. Se a gente não quiser seguir, aí é o nosso caso, a nossa situação. Mas o Espiritismo nos dá sim. E traz também o que você trouxe na tua primeira fala, Max, na questão assim, eu poderia me acomodar, né? Porque o Espiritismo, ele, entre aspas, vamos dizer assim, ele exige um pouco mais de nós. Não é uma crença que eu começo a acreditar, um dogma é assim, é assado e tal. Não, ele exige um pouco mais de nós, né? A cada dia, a cada leitura do Evangelho, só o Evangelho bastaria, né? Acho que é uma situação difícil, precisamos de muitas outras obras. Fala, querida. Eu gostaria de dizer que é importante tudo isso que você disse sobre a necessidade de alguns procedimentos por trabalho para ampliação e consolidação dos saberes, mas principalmente a nossa escolha pessoal, a nossa curiosidade, aquilo que motiva o nosso espírito para aprender, para experienciar, para conviver, né? Então, que vai muito além de só do trabalho, vai por essa opção de estudar o espiritismo, de estudar arte,
de ler, de pertencer a grupos de interesse, justamente para ir ampliando, né, todos esses saberes do espírito imortal e aproveitando também as experiências anteriores e somar com o todo, porque nós somos seres individuais fazendo essa experiência no coletivo, que é a sociedade. Então, nós não fazemos tudo, a gente recebeu coisas, como disse, né, que nos possibilitou estar aqui em 3 países diferentes, que foram trabalhos, estudos, e a gente vai dando a nossa cooperação também em outros saberes, em outras áreas, que vai ficar como legado para outras gerações, e que vão ampliando, vão usufruindo desses saberes que estão sendo consolidados. Então, é maravilhoso a gente ver essa possibilidade de ampliar as capacidades do nosso espírito imortal, seja na área profissional, seja na área educacional, enfim, todas aquelas que a gente elege para que a gente possa estar no mundo, se desenvolver e dar a nossa colaboração para o todo. E dentro do que vocês trouxeram, né, o interesse a gente tem sempre, né? Agora a gente vai ter que estar aprendendo a direcionar, né, Max, esse interesse, né? Para que talvez esse interesse também nos sirva para melhorarmos moralmente, melhorarmos o nosso padrão mental, nosso padrão vibratório, aqui ainda nesse planeta onde nós nos encontramos, né? Marilza, você gostaria de ler para nós, por favor? Dá para ler? Sim, dá para ler. A vida no além. A persistência da vida consiste em todos os atributos que comporta: memória, inteligência, faculdades afetivas. Foi estabelecida pelas numerosas provas de identidade pessoal recolhidas no curso de experiências e de pesquisas dirigidas por sociedades de estudo psíquicos em todos os países. Os espíritos dos defuntos manifestaram-se aos milhares, não só com todos os traços de caráter e o conjunto das recordações que constituíam sua personalidade moral, mas também com os traços físicos e os detalhes de sua forma terrestre, conservados pelo perispírito ou corpo etéreo. Este não é, nós sabemos, senão a forma do corpo material. É por isso que os traços e as formas humanas aparecem nos fenômenos de materialização. A gente vai percebendo que o estudo, principalmente do perispírito, vai ter que ser cada vez mais recorrente, né? Para poder entender esses fenômenos, porque ainda é muito abstrato ainda, né? Então, é importante que se entenda um pouco mais e, quem sabe, um dia se torne uma coisa natural, a forma de ver, né? De pensar, para poder entender. Então, todos nós, vamos ser convidados a falar mais sobre o perispírito, a estudar mais sobre o perispírito e cada vez mais para ser uma linguagem comum, uma coisa assim que se entenda com mais clareza o que está acontecendo, né? Hoje mesmo eu ouvi, uma pessoa me perguntou assim: você viu o vídeo que eu te mandei? Eu falei, não, é um vídeo daqui em alemão. Aí, porque uma pessoa de um direcionamento que nós temos muito aqui na Áustria, na Alemanha e Suíça, que é da Rudolf Steiner, né, da Waldorfschule, né? Eles são espiritualistas, como o Marx trouxe, né, dessa diferenciação do ser espiritualista, só que Rudolf Steiner ele não escreveu nada.
Ele não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos, né? Escrevem até hoje, escrevem o que querem. Mais ou menos como Jesus, entre aspas, acham pelo menos, mas com uma diferença que é bem local. Então, eles têm escola, eles têm... É uma filosofia de vida, né? Ser steinerista, é uma filosofia de vida. E eu tenho gente muito próxima de mim. Aí eu falei, porque o fulano lá falou que essa coisa da evocação dos espíritos não é coisa boa. Eu falei assim, mas a gente não evoca espíritos, né? Nós não evocamos espíritos dessa forma. Não, porque é perigoso e etc. Então a gente vê o quanto que é necessário estudar sobre isso. E a gente lendo aqui esse parágrafo, por exemplo, para nós é uma coisa natural falar da vida do além, como acho que um de vocês trouxeram dessa realidade, que no mundo espiritual nós somos os mesmos, nós somos exatamente aquilo que nós constituímos agora, né? Uma vez, eu lembro sempre de Valdo falando, né? Uma mãe em sofrimento, né? Perguntando, querendo saber como é que estaria o seu filho que tinha acabado de desencarnar no mundo espiritual. E a resposta, às vezes, não foi bem assim, mas a resposta é bem clara, né? Tipo, para nós, para qualquer pessoa, como que a pessoa vivia, como que ela era, como é que era sua forma de vida, né? E mais ou menos dessa forma ela vai estar no mundo espiritual. Olha que resposta curta e profunda, né? Então, esse trabalho da nossa vida no além, que é uma realidade, já tem que ter começado feito agora, tem que começar de agora, dos nossos interesses e daquilo que a gente se propõe a fazer. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas tem a preguiça, né? Mas eu quero passar a palavra para vocês também, para trazer esse comentário aí desses 2 parágrafos. Max, por favor. Então, você falou do perispírito. Na verdade, a palavra perispírito foi cunhada por Allan Kardec, né? Não existia no nosso léxico humano até a doutrina espírita aparecer. Na verdade, perispírito é o segundo corpo que nós temos quando estamos encarnados, com o qual nós vamos voltar para o mundo espiritual. Esse perispírito, ou como o próprio Leon Denis usou a expressão aqui, corpo etéreo, tem vários nomes e não é propriedade da doutrina espírita. Por exemplo, se você for pegar no Evangelho, Paulo falava, semeia esse corpo material, colhe esse corpo espiritual. Ou seja, ele tinha clara percepção de que você, quando desencarna, larga um corpo grosseiro, mas volta para o mundo espiritual com um corpo espiritual. Na cultura egípcia, eles chamavam esse corpo de Ka, né? Se você for pegar as várias religiões do mundo, você vai achar pelo menos uns 20 e poucos nomes que são nomes que se dão para esse corpo espiritual, que são a mesma coisa, com nomes diferentes. Se você vir mais próximo agora, você vai encontrar falando de corpo metafísico, essas coisas todas. Então, não importa o termo, o importa é fundamental. O importa é a gente saber que nós somos formados essencialmente por 3 partes. Allan Kardec coloca isso logo na introdução de O Livro dos Espíritos. Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e a alma. A alma é imaterial, nós não sabemos do que ela é feita, se ela é feita de algo que nós não temos nem noção. O corpo espiritual é um corpo que tem matéria, mas é uma matéria sutil, que vibra numa frequência muito mais rápida do que a nossa frequência aqui da Terra. E o corpo físico tem uma matéria bem mais densa, que vibra numa frequência muito mais lenta. Por isso, quando você está encarnado, se você não tiver mediunidade, de evidência, você não enxerga o mundo espiritual. Por quê? Porque a vibração é diferente, você está em 2 patamares vibratórios distintos. O que importa é que tudo fica registrado no perispírito. Então, você não perde nenhum aprendizado. Por exemplo, já falando de aprender. Tudo que você aprende aqui ou no mundo espiritual, se você realmente buscou aprender, aquilo é assimilado por você e aquilo constitui suas aquisições do espírito que você leva com você, que você traz com você, e a cada experiência nova é uma nova aquisição que se agrupa na sua base espiritual. Por isso que a nossa personalidade, que é resultante dessas
somatórios de experiências que nós já tivemos em diversas reencarnações, ela é o resultado de uma personalidade que hoje espelha todas as nossas experiências anteriores. Por isso que cada vez que a gente vive buscando o caminho do bem, a gente está moldando esse corpo espiritual e que molda o nosso caráter segundo esse caminho que nós estamos buscando. E nós vamos apagando os traços primitivos e vamos reforçando os traços novos, de forma que esse corpo espiritual represente a nossa realidade de espírito. E quanto mais elevado for o espírito, mais ele vai ficando sutil, ao ponto dele ficar iluminado. E você entende por que se diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Quando Jesus disse isso, ele disse que você é um espírito feito para a luz, mas que você, para poder mostrar a sua luz, você precisa se rarefazer como espírito. Como é que você se rarefaz? Nesse livro que nós estamos estudando, lá nas Potências da Alma, nós vamos estudar isso. É você fazer o bem, é você viver de acordo com as leis de Deus, é você não corromper as ideias dos outros nem as suas, segundo os interesses caprichosos e às vezes medíocres que nós às vezes carregamos em nós. É você fazer a vontade do Pai e não a sua. E o que é a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros. Se nós fizermos isso, nós vamos fazendo esse processo iluminativo pouco a pouco. E esse perispírito vai transcendendo até o ponto que você não o vê, porque ele se torna luz. Então, muito importante a gente estudar, mas como disse Lu, temos que viver o que nós estamos estudando, porque só saber não te garante nenhuma segurança lá no mundo espiritual. Porque tem muita gente muito boa, com muito boa intenção, como diz o outro. O inferno está cheio de muito boa intenção, mas a ação que é bom não veio nada. Por isso, só para fechar, no livro de Emmanuel, Psicografia de Chico, tem um livro que se chama Renúncia. E nesse livro, Renúncia, o Espírito Alcínio tem uma frase magistral, que inclusive a FEB adotou como lema do estudo do Evangelho. O Evangelho precisa ser entendido, né? Precisa ser refletido, meditado, precisa ser sentido para que possa ser vivido. Então, enquanto você não trouxer o conhecimento que está aqui no campo da razão para cá, para o campo do sentimento, enquanto você não fizer esses dois se conversarem e você falar com o coração e não apenas com a razão, você ainda não será capaz de viver o Evangelho. Você pode saber muito, mas você não sente o que sabe. E não sentindo o que você sabe, você ainda não vive como verdadeiramente deveria viver. Então, uma coisa é saber, outra coisa é sentir o que se sabe. Não é por acaso que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ninguém dá o que não tem. E você é você mesmo quando você fala com o seu sentimento, e não com a razão. Com a razão a gente engana, a gente consegue fazer aparências, mas o coração nunca te mente, nunca te diz diferente do que você é. O cientista falando, hein, gente, que o certo é falar com o coração. Então, só antes de passar a palavra para você, minha amiga, aqui me chamou a atenção, Max, que quando você, no princípio, falou do trabalho que vocês faziam em Brasília, que era tão evidente a manifestação do espírito deixar endereço, etc. E tal. Aqui no segundo parágrafo, que diz, né, os espíritos dos defuntos manifestaram-se aos milhares, não só com todos os traços de caráter e o conjunto das recordações que constituiu a sua personalidade moral. Achei tão interessante isso, né? Os traços físicos, os detalhes da sua forma terrestre, conservado, por isso que me chamou a atenção, pelo perispírito. Porque quando a gente vê, às vezes, essas manifestações, ou às vezes tem até medo, que sair, porque por isso que vai vir essa necessidade de se entender mais esse corpo etéreo, é isso, que a pessoa acha que meu avô desencarnou, meu avô morreu, como é que ele pode voltar? Sabe, gente? Minha mãe, sei lá, alguém, eu vi. Então, quando se entender melhor essa ciência, vai ficar mais fácil de entender. Então, nós vamos ter que estudar mais para poder falar mais sobre isso e talvez se tornar, como se hoje já se usa alguns termos do nosso meio espírita, que para nós é comum,
Já se tornou, eu não estou me lembrando de nada agora, mas existem termos que se fala, né? Desencarnar, sei lá, algumas coisas assim, mundo espiritual, algumas coisas que é bem típico de nós, né? Falar, e talvez no futuro também isso também vai acontecer, né, Marilza? Olha, sem dúvida, mas eu gostaria de voltar numa fala do Max anterior, né, que está falando sobre os conhecimentos que vão aqui vindo para o coração, mas principalmente fazendo essa conexão, a gente vai ter ações melhoradas. Então, é aí que complementa esse circuito, né? Eu aprendo, eu amplio essa capacidade do espírito imortal, isso desce para o sentimento, para o amor, para essa reforma moral, para essa melhoria realmente de sentimentos que vão transformar as ações. Ações, eu estou usando a mão porque é ação, né? E é justamente ali que eu vou dar a minha cooperação para o coletivo. E, de novo, reforço, nós somos seres individuais, mas a gente está fazendo essa evolução no coletivo. Então, a gente tem responsabilidade social também no desenvolvimento. Gente, hoje vocês estão inspirados mesmo. Então, para fechar esse raciocínio aqui, né? A gente lê esse parágrafo 6. Se vocês quiserem tecer, por favor, tecem ainda alguns comentários. Se não der tempo, a gente pode continuar para o nosso próximo estudo daqui. Mas a vida no além, continuando nesse capítulo que diz: e, além disso, o conhecimento das variadas condições da vida no além foi trazido pelos próprios espíritos através dos meios de comunicação de que dispunham. Suas indicações recolhidas e relatadas em volumes inteiros de autos servem de base precisas à concepção que atualmente podemos fazer das leis da vida futura. Então, mais uma vez, reafirmando isso, né? Dessa presença que essa ciência, como foi dada no princípio, ela só pode ter tido um aprofundamento através da manifestação dos próprios espíritos que vieram relatar. Então, através desse relato dos espíritos, Marx trouxe aí a Revista Espírita, né, que ali a gente vê também um campo de pesquisa muito grande de Allan Kardec, onde ele se comunicava, onde ele recebia. Era o Instagram da sua época, né, Marx? A Revista Espírita, né? É o primeiro blogueiro. O primeiro blogueiro nosso conhecimento foi Allan Kardec. Ele se comunicava, ele ia ser aquele cara que ia se comunicar muito bem através das mídias sociais. Fala, Maxi. Não, nós temos pouco tempo, mas só para lembrar, ele faz uma comparação, Allan Kardec, interessante. Como é que eu posso saber como é que é a vida no mundo espiritual? Somente se alguém que está lá poder me dizer, porque senão eu não vou ter a menor percepção disso. Então, o que ele fez? Ele entrevistou inúmeras criaturas que estavam no mundo espiritual, desde espíritos de nível espiritual mais baixo, até espíritos de elevado nível espiritual. Ele foi concebendo várias maneiras de perceber o mundo espiritual, segundo cada espírito com o qual ele travava contato. Então ele faz uma comparação interessante. Se você tivesse, como ele falava, Paris, né? Se você tivesse no subúrbio de Paris e só ouvisse as pessoas daquele subúrbio, você ia imaginar que o mundo espiritual era aquele subúrbio. Mas se você ouvir uma pessoa que mora no centro, outra que mora no outro país, outra que mora em outro, você vai começar a conceber um mundo espiritual que tem níveis, que tem padrões, que tem diferenças. E isso foi feito por Kardec num horizonte de apenas menos de 15 anos. A pesquisa dele não chegou a durar 15 anos antes de desencarnar. Ele fez uma varredura. Só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma ideia, no livro Céu e Inferno, tem 66 entrevistas na segunda parte de espíritos que ele trabalhou individualmente, cada um deles com a ajuda de São Luís, na maior parte deles. Mas é importante observar que a doutrina espírita não estava pronta e acabada. Veio depois Francisco Cândido Xavier, em 1910,
E já em 1927, se não me falha a memória, ele já estava publicando Parnaso de Além-Túmulo. Depois vieram obras que foram magistrais, que é a Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Aí ele pôde escancarar o mundo espiritual de maneira muito mais abrangente do que Kardec podia fazer em tão curto tempo. Então veja que a doutrina ela teve a expansão desse conhecimento desde Kardec com o nosso querido Divaldo, antes com o nosso querido Chico, né? E com outros benfeitores que têm vindo aí na forma de médiuns, né? Então, sim, a gente não pode ter dúvida de que essas informações, elas não nasceram da cabeça de ninguém, elas foram relatos dos próprios moradores daqueles ambientes. Marilza. Olha, eu queria pegar o gancho que você falou que Kardec usava, era um blogueiro que usava a revista espírita. Eu gostaria de ressaltar que o maior de todos foi Paulo, que através das suas cartas conseguiu divulgar as bases do cristianismo e registrar as bases do cristianismo. Então, eu acho que eu tinha que colocar aqui, né? Se é numa proporção, vamos lembrar de Paulo também, que fez as suas viagens e que nos iluminou através dos primeiros registros do cristianismo, né? E eu quero dizer que é fantástico a gente estar falando e falando cada vez mais desses assuntos que para nós hoje já é natural e que cada vez seja mais natural para mais e mais pessoas que possam conhecer e que possam vivenciar tudo isso que a gente vem aqui compartilhando e vai deixando o seu universo muito maior, né? E conseguindo absorver essa questão de que hoje e amanhã, quando eu estiver na espiritualidade, eu vou ser a mesma pessoa. Então, não vai mudar nada. Então, eu preciso melhorar as minhas ações, porque é isso que eu vou levar daqui. A gente terminou. Eu começo por mim, dando minhas despedidas e agradecendo aos dois irmãos, amigos aqui presentes, a vocês que estiveram aí conosco, o público aí que escreveu pouco, mas tem gente nos vendo aí através dos canais. Nós agradecemos por isso. Nós estaremos em retorno, nós vamos anunciar, porque agora vem um período meio complicado, que é Natal, viagem, férias, mas nós vamos fechar direitinho, mesmo estando em viagem. Nosso problema, às vezes, é só a internet, né? Mas estaremos aqui, nosso estudo é quinzenal e nós agradecemos muito. Então, muito obrigado, gratidão. Passa palavras para o Max, para ele dar suas despedidas, terminando com a Marilza, que fará a nossa prece final. Por favor, meu amigo, suas despedidas. Que já tem um compromisso logo após, né? Todo mundo, nós vamos dormir, que aqui já é 10 horas, não, aqui já é 11 horas da noite, e o Max tem outro compromisso. Fala, querido. Nós temos que viver como se o dia fosse o último hoje, mas viver ao mesmo tempo sabendo que tudo que nós estamos fazendo aqui não se perderá. Então, aproveitar cada minuto da existência no sentido de viver esse conhecimento superior que Jesus nos trouxe e foi compreendido por meio da doutrina espírita. Como disse Kardec, Jesus é a porta, mas a chave para abrir essa porta é o conhecimento espírita. Então, muita paz a todas, muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Eu agradeço muito esse tempo de qualidade que a gente pôde passar junto, as reflexões feitas, e como forma de agradecimento, eu convido a todos para esse momento de oração de encerramento. Pai amado, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de mais um estudo, de mais um momento de reflexão, que esses momentos possam ser cada vez mais positivos,
dentro da trajetória de desenvolvimento do nosso espírito imortal, que nós saibamos reconhecer todas as oportunidades de desenvolvimento, mesmo nas situações mais complexas, a gente possa reconhecer as aprendizagens, as oportunidades de acordar as capacidades adormecidas do nosso espírito imortal, através da ação, através do trabalho no bem, através da caridade, mas principalmente do amor, da realização de tudo com muito amor. Que nós possamos pacificar o nosso coração cada vez mais e sermos essa paz que nós desejamos imensamente para o mundo. Que essa paz comece em nós, que essa paz se expanda para o nosso entorno, para os ambientes em que nós somos chamados a atuar, e pouco a pouco ela se expanda para o todo coletivo. Nós agradecemos por essa oportunidade e que nós possamos retornar para as nossas atividades banhados por sua luz imensa, Pai. Nós agradecemos por isso. Fica conosco sempre, hoje, sempre e cada vez mais. Que assim seja.